Só estou esperando entrar o Oriente e o Ocidente. Thank you. Okay, sir. Okay. Yes. Yes. Today. Okay. Thank you. Vamos lá. Madrugada de segunda-feira. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chapano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. As investigações relacionadas à Petrobras revelam um braço financeiro em instituições financeiras e bancos, a lei antiterrorismo e também o confisco de bens e ativos financeiros destes elementos envolvidos em crimes de financiamento do narcoterrorismo na República Federativa do Brasil. Este esquema vem desde Fernando Henrique Cardoso e ele arregimentou o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. São vários envolvidos, ex-ministros e ministros do Pleno da Corte vigentes, porque o crime segue contumaz até hoje. Então, no horário da madrugada do dia 22 de fevereiro de 2021, horário 5h08, revela a sociedade de partidos políticos estabelecidas para o financiamento de campanhas políticas a sempre perpetuar estes partidos políticos. O partido político conhecido como MDB e o partido político conhecido como Tucanos. A desavença dos partidos, ela se estabeleceu mediante uma falta de acerto da parte do partido político PT. O PT começou na gíria marginal a dar banho, não pagar o combinado do espólio de roubo aos cofres da Petrobras e também aos cofres do sistema financeiro da República Federativa do Brasil, processada pelos 6 bancos que atuam no mercado no Brasil. São 6 bancos num país tão grande que detém este monopólio. Estes elementos eles foram descobertos, o sistema financeiro, todas as corretoras, todas as empresas que fazem corretagem em bolsa, elas todas vão sofrer uma investigação pela CVM, que vai fazer uma auditoria de todas as empresas de corretagem,
porque houve venda de ações fraudulentas, ações frias, empresas que nunca existiram e que foram colocadas em bolsa através do conluio do executivo à época, desde José Sarney até Michel Temer-Lulha. Isto se perpetuou e alavancou o sistema financeiro do Brasil, provocando uma bolha financeira que ela foi financiada pelos 6 bancos que lavaram dinheiro do narcotráfico e que continuam lavando dinheiro do narcotráfico no Brasil. À medida que as substâncias entorpecentes são apreendidas, isto provoca um cessar de ingressos de capital para alavancar a lavagem de dinheiro do narcotráfico mundial. Então, o país, Brasil como a Austrália, são as 2 lavanderias desejadas por todos os traficantes de drogas, de armas e de órgãos. Eles utilizam a grande quantidade de contas para poder movimentar e não chamar a atenção. Eles podem absorver trilhões que não levantará suspeita. O GAF, ele fez através da Ceteris Paribus, através da fórmula de economia conhecida como teia de aranha, e chegou até os narcotraficantes e bancos e fundos envolvidos em 183 países do narcotráfico. Tudo isto com a vênia do Supremo Tribunal Federal. Vamos ao relatório? Atenção, atenção, juízes em campo. Atenção, generais encarregados da captura dos membros de São Paulo, também do Cartel do Sol e dos cartéis mexicanos, e também das Farc, Hezbollah, Hamas, LN, PCC, Comando da Capital, CV, ADA, Família do Norte. Bom, tem várias nomenclaturas e também outras que trabalham para a Rússia, para a Turquia e para Grécia. A Itália já é conhecida, a Orcrim, a Omertá e a Camorra, mas também temos na parte africana. Enfim, tudo lavado nas dependências das bolsas de valores da República Federativa do Brasil. Então, o mercado, com a intervenção do valor astronômico, porque o Brasil ele é exportador de petróleo, então ele vende o barril de petróleo ao melhor pagador. O melhor pagador paga quando o petróleo sobe. O Brasil vende o petróleo a esse preço alavancado e ele repassa para a empresa o valor da produção, que custa a realidade do barril. O barril ele tem um custo de $30 o barril. Então, a Petrobras ela é paga, mas como foi vendido a $130 o barril, $100 fica para dividir entre os bancos do narcotráfico, as instituições financeiras de bolsa e também aos funcionários da Petrobras encarregados dessa ardilosa trama tributária de roubo tributário. Então, também roubo tributário porque não é pago o imposto devido
ao Tesouro Federal, à Receita Federal. Não recebe absolutamente nada. Então, este crime, ele vinha sendo perpetuado desde a época do Michel Temer. Não havendo fiscalização de nenhuma autoridade para a auditoria da Petrobras, foi descoberto este rombo que é quatrilionário. São quatrilhões de milhões de dólares e euros que foram roubados do Tesouro Federal da República Federativa do Brasil. E este esquema estava todo ele na mão do Fernando Henrique Cardoso, como também a área de minério. Vamos ao relatório. Fernando Henrique Cardoso, ex-executivo presidente da República Federativa do Brasil, ele vendeu a Vale em 1997 ao valor de 3 bilhões. Esses 3 bilhões foram pagos com títulos, fundos derivativos sem valor da época do nazismo. São títulos sem valor, nenhum país quer esses títulos e eles não podem ser transacionados em nenhum lugar do planeta. E perderam valor. E eles ficaram como depósito de pagamento para a aquisição da Vale do Rio Doce, à época. Hoje, Vale. Aquela época, a Vale tinha um valor de 93 bilhões. Em contrapartida, foi pago de propina 11 milhões de euros num apartamento triplex em Paris para Fernando Henrique Cardoso e também pensão vitalícia paga em forma de Caixa 2. O Dias Toffoli, no dia de hoje, dia 21, no dia de ontem, dia 21, ele fez uma declaração em canal de televisão Bandeirantes, alegando que os envolvidos no inquérito apócrifo que está investigando as fake news, que eles alegam que estão investigando Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Então, eles alegam que através do depoimento do Dias Toffoli, ele leva uma denúncia que comprova que há prevaricação por parte do Dias Toffoli. Ele está prevaricando com a denúncia feita na rede Bandeirantes. Ele alega que os envolvidos nesse inquérito, que não é um inquérito, é um processo que é investigado por eles lá dentro, pela quadrilha, a Orcrim, do Foro de São Paulo, já identificados. Eles alegam que todas as pessoas que estão envolvidas no comentário de youtubers, eles são pagos por empresa estrangeira, são pagos por país estrangeiro. Então, ele alega com essa prevaricação, ele não revela quem é, ele alega que está abaixo do segredo de justiça, e ele, ao revelar, ele faz obstrução e prevaricação. Ele cometeu o crime de prevaricação para todo o povo do Brasil assistindo a Bandeirantes. Descobriu e tem provas, e isso está gravado e é televisionado e reprisado, que ele conhece, ele diz ter conhecimento de um país, de um capital que está sendo pago para estes envolvidos
nas fake news que recebem dinheiro do estrangeiro. Então, ele cometeu o crime de prevaricação. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que está envolvido em venda de sentença, associação ao narcotráfico, membro do Foro de São Paulo, narcotraficante mundial, procurado por 60 agências de inteligência. Ele está já revelando e ele está se posicionando como prevaricador, um crime na área jurídica que leva à prisão do magistrado. Ele está prevaricando. Ele conhece um crime de lei de segurança nacional e mantém em segredo. Não pode. Porque o que está se identificando aqui são medidas tomadas contra a Lei de Segurança Nacional. São empresas de Estado. A Petrobras é uma empresa de Estado. É uma riqueza mineral oriunda do país conhecido como República Federativa do Brasil. Então ele está prevaricando. A mão dele, como a do Pleno da Corte, que aprovou na época a ação que permitiu a divisão das ações em serem adquiridas por bancos, que eles são meros testas de ferro de narcotraficantes que elaboram toda uma lavagem de dinheiro do narcotráfico na República Federativa do Brasil. Então está autorizado ao confisco, através da lei antiterrorismo, de todos os bancos que recebem o pecúlio do roubo da Petrobras. Todos esses bancos, eles vão ser auditados e os seus bens financeiros e os seus ativos financeiros confiscados por lavagem de dinheiro do narcotráfico. Então, a prevaricação estabelecida por Dias Toffoli, que revela essa situação e que expõe, alegando que não pode se fazer a defesa, porque o senhor Daniel, deputado federal, ele se encontra sequestrado. Isso sim que é um crime de lei de segurança nacional, praticado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, pelos 11 marginais. São 11 narcotraficantes marginais confessos, que mantêm na prisão gente inocente, alegando crime inafiançável em vigor, flagrante, que teve um mandato através do inquérito 4.781, que alega as fake news, dando como crime em tela a violação do artigo 53 da Carta da República Federativa do Brasil Constitucional. É um crime contra a Lei de Segurança Nacional, estabelecido como crime de Estado. Eles estão praticando um crime de Estado, mantendo um representante eleito, diplomado, em sufrágio como deputado federal. Então, a situação desses 11 marginais chegou a um ponto extremo. Eles são altamente perigosos. O Dias Toffoli fez uma revelação de que ele prevaricou conhecer capital estrangeiro, de país estrangeiro,
que faz pagamento a espias e sabotadores. Agora nós vamos localizar os espias e sabotadores que recebem esse dinheiro. Se encontra na Suíça 2 bilhões de dólares em contas que ainda não foram resgatadas e que a intenção desses 11 marginais é tomar posse dessas contas nos bancos da Suíça, desses 2 bilhões de dólares. Isso é um fato, e é um ato e é uma circunstância de crime. Existe também acautelado no prédio, nas dependências do Supremo Tribunal Federal, mais de 50.000 terabytes, 500.000 terabytes, de todas as informações catalogadas para desfazer o elo tributário de todos os agentes financeiros da lei antiterrorismo e confisco de bens e ativos financeiros, que essas instituições se encontram em 27 estados e 5.070 municípios a operar a lavagem de dinheiro do narcotráfico mundial. A lavanderia, ela é no Brasil. São 6 bancos. A ameaça feita por um corretor na TV Globo, ele disse que a mudança da diretoria da Petrobras levaria à obstrução de todos os projetos, tributação, de fazer a reforma tributária, de fazer a reforma do grande roubo processado, do inchaço da máquina pública, proferido por todos estes partidos políticos de esquerda. Ele ameaça o presidente da República, alegando que isso vai fazer com que ele perca o apoio dos senadores, dos deputados federais. Nós perguntamos às autoridades, ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica: está sendo praticado um crime contumaz contra o Estado da República Federativa do Brasil, contra o Estado. O Estado somos os brasileiros que ainda não nasceram e que eles têm que ter o seu Estado fortificado para eles poderem sobreviver numa pátria livre e democrática. Então os homens passam, as instituições permanecem, mas os homens que estão aí, eles fizeram uma cleptocracia, sociedade de ladrões, para o roubo em conjunto com 27 estados e 5.070 municípios que eles estão em disputa política por partidos políticos terroristas, fundados por terroristas, que se estabeleceram através do conhecimento tributário, através da formatação de leis, trabalhando para a potência estrangeira China, Irã, a invadir o Brasil e tomar posse das suas terras, da sua água, da sua fauna e da sua flora. O crime é um crime contra o Estado da República Federativa do Brasil. Determinamos, eu, Oscar Aníbal Tchapano, juiz corregedor árbitro internacional, a intervenção imediata e a prisão de todos estes elementos traidores à pátria, que estão identificados, respondendo a processos que estão colocados, ou vamos dizer assim, apensados através de um ato inconstitucional, de que quem vai julgar vai ser o Supremo Tribunal Federal. Qualquer crime
qualquer criminoso que comete um crime no Brasil, ele só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Até então, ele vai esperar o transitar em julgado. E ele pode ter a sua prisão revogada através de medida cautelar, de tornozeleira ou permanecer no seu domicílio. Isto é, um crime praticado contumaz. Eles estão soltando narcotraficantes, eles estão soltando patrimônio roubado por arregimentados auditores da Receita Federal que roubaram bilhões e que tiveram devolvido esses bilhões que eles roubaram para que volte ao seu patrimônio com juros e correção monetária. Estão entendendo o crime processado pelos 11 membros do Supremo Tribunal Federal, pelo Senado Federal da República? Os membros, não são todos, os que estão com folha corrida de crimes, e também da Câmara de Deputados da República Federativa do Brasil, a Câmara de Deputados Federais, como também da Câmara de Deputados Estaduais, governadores e prefeitos. Todos eles em uma só voz, crime da cleptocracia do Foro de São Paulo. Seu mentor e fundador, Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como 9 Dedos, vulgo Lula. Ele é general de patente de Cuba, general de patente da China, general de patente da Norte-Coreia. Este elemento, ele se encontra foragido e tem a cabeça prêmio em todo o planeta. Então nós pedimos às autoridades da Marinha, da Aeronáutica e do Exército a que imediatamente tome posse para resolver um crime contra o Estado da República Federativa do Brasil, praticado, e também ameaças contra o Executivo do Estado da República Federativa do Brasil, o senhor Bolsonaro, ameaçado de morte, ele e sua família. Então pedimos imediatamente a intervenção necessária para estabelecer o equilíbrio e pedimos a soltura imediata do parlamentar que se encontra sequestrado por medida arbitrária contra o Estado da República Federativa do Brasil. Se trata de um crime de sequestro continuado por autoridades do Supremo Tribunal Federal, que eles bem dizem: o Supremo é o último a errar. O Supremo não pode errar. Todos podem errar, menos o Supremo. Isso é uma mentira deslavada de cleptocracia que funciona para o descaminho, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Vocês serão fuzilados pela lei antiterrorismo e os seus bens serão confiscados. Estamos entendidos? Então eu, Oscar Aníbal Tchapano, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países, determino a imediata detenção através da outorga do artigo 35 de 2001, que determina a prisão em flagrante destes elementos que compõem as estruturas de governo averbadas por uma cleptocracia que funciona para o roubo do Foro de São Paulo, da Orcrim, da Omertá, da Orcrim da máfia, da Orcrim do pendrive da Odebrecht, e todos já vistos.
Estamos entendidos? Não preciso dizer mais nada, não é? Por favor, viralizem isto o máximo possível. Temos já tudo averbado. Temos vastas provas internacionais. Por favor, viralize isto o máximo possível para que chegue nos ouvidos destes elementos traidores à pátria, narcoterroristas.